Olá! Sabe, todo mundo, em algum momento da vida, busca uma conexão mais profunda, mais real com Deus, não é verdade? Mas a grande questão é, como fazer isso na prática? Bom, hoje a gente vai desvendar um mapa fascinante para essa jornada interior, explorando como é que a gente pode se engajar com o divino de um jeito que, nossa, transforma tudo. Porque a vida espiritual é exatamente isso, uma jornada. Não é um evento único, sabe? É um caminho contínuo que tem seus altos e baixos. E o que faz essa jornada ser tão especial é o propósito dela. A gente não está falando aqui de seguir um monte de regras. A gente está falando de construir um relacionamento. É sobre conexão e não sobre performance. E como toda jornada que vale a pena, existe um destino, um objetivo que dá sentido para cada passo que a gente dá. E esse destino é a intimidade. Não é um conhecimento distante, de livro, mas uma proximidade real com Deus. É exatamente isso que vamos explorar. Como cultivar essa conexão profunda e que realmente transforma a vida. Certo. Então, por onde a gente começa? Antes de qualquer jornada para o lado de fora, a gente precisa olhar para dentro. Para se conectar com Deus, o primeiro passo é entender como nós funcionamos por dentro. E toda jornada precisa de um mapa, né? Para essa exploração interior, o nosso mapa é uma ideia antiga, mas super poderosa, a de que nós somos seres de três partes. Entender isso é a chave para decifrar a nossa própria complexidade e saber onde Deus quer atuar. E olha, essa ideia não é nova, não. Ela está aqui, ó, nas Escrituras. Paulo, lá em Tessalonicenses, fala sobre sermos santificados por completo, ou seja, no nosso espírito, alma e corpo. Ele faz essa distinção mostrando que são partes diferentes, mas que formam um todo integrado. Para visualizar, dá para a gente imaginar a nossa estrutura como se fossem círculos, um dentro do outro. Lá no centro, nosso espírito, que é o ponto de contato direto com Deus. Em volta dele vem a alma, que é o nosso eu. E, por fim, o corpo, que é a nossa interface com o mundo físico aqui fora. E aqui está o pulo do gato. Cada parte tem uma função específica. Pensa no espírito como a nossa antena para o divino. Já a alma é a nossa sala de controle, onde a mente, as emoções e a nossa vontade operam. E o corpo? Bom, o corpo é o veículo que permite a gente agir e interagir com o mundo ao nosso redor. Agora, vamos dar um zoom nessa camada do meio, a alma. É aqui que a maior parte da nossa batalha interior acontece. E a alma não é uma coisa só, um bloco único. Ela é como se fosse uma cidade com vários portais, ou melhor, dimensões que precisam ser bem gerenciadas. E aqui tem um ponto-chave. Não dá para pensar nisso como simples portas. São, na verdade, verdadeiras dimensões. Pensa só, a mente, a nossa imaginação, as emoções. Cada uma delas é um universo inteiro por si só. E o que acontece nesses reinos internos, a forma como eles se conectam, isso define tudo. Define como a gente percebe e como a gente vive a nossa realidade aqui fora. O primeiro portal, e talvez o mais poderoso, é a mente. Não é à toa que a Bíblia insiste tanto em renovar a mente. Nossos padrões de pensamento são como trilhas que o cérebro cria e que ditam nossas reações automáticas. Então, mudar o pensamento é, literalmente, mudar o destino. Depois, a gente tem a imaginação. A imaginação, muitas vezes a gente subestima ela, né? Mas, na verdade, ela é como se fosse a tela da nossa alma. Não é só fantasia, é a capacidade que a gente tem de visualizar as verdades espirituais. É onde a gente pode, de fato, ver o que Deus está nos mostrando. E, claro, as emoções. Pensa nelas como o sistema climático da nossa alma. Quando estão alinhadas com a verdade do espírito, elas são como um dia de sol, impulsionando a gente. Mas quando estão desalinhadas, aí podem criar tempestades que nos arrastam para longe do nosso propósito. Então, beleza. Agora a gente tem um mapa. O que fazemos com ele? Não adianta só saber que esses portais existem. A questão é quem está no controle deles. Chegou a hora de falar sobre como retomar o comando da nossa cidade interior. E é aqui que a gente enfrenta um desafio muito real. É na nossa alma, na mente, nas emoções que as feridas, os medos, as mentiras acabam se instalando. E eles criam verdadeiros bloqueios que impedem a vida de Deus de fluir livremente através de nós. A imagem de uma cidade antiga, murada, é perfeita para isso. Se os portões, ou seja, nossa mente, nossas emoções, estiverem abertos para o inimigo, não importa o quão forte seja o castelo central, que é o nosso espírito. A cidade inteira fica vulnerável. A regra é clara. Quem controla os portões, controla a cidade. Então, como é que a gente retoma o controle? É um processo de 3 passos bem intencionais.
Primeiro, tomar posse. É um ato de vontade mesmo, declarar que aquele portal pertence a Deus. Segundo, centralizar Cristo. Isso é redefinir o propósito daquele portal, alinhando ele com a verdade. E terceiro, render-se ao Espírito. Esse é o passo crucial, é entregar as chaves e permitir que o Espírito Santo governe aquela área a partir de agora. E qual o resultado disso tudo? Quando esses portais são limpos e realinhados, algo incrível acontece. A vida de Deus que mora no nosso espírito finalmente encontra um caminho livre para fluir para fora. É o que a gente pode chamar de fluxo da glória. Voltando para o nosso mapa, agora a gente consegue ver o design original de Deus em ação. A vida dele não foi feita para ficar presa. Ela nasce no espírito, ganha forma e cor na alma, através de pensamentos e sentimentos alinhados, e se manifesta em ações concretas através do nosso corpo. É um fluxo de dentro para fora. E esse é o ponto central de tudo isso. Não se trata só de se sentir bem por dentro, entende? O objetivo é que a vida de Deus em nós transborde e toque o mundo ao nosso redor, através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa criatividade. No fim das contas, tudo se resume a isto: o alinhamento interior gera influência exterior. Quando o nosso mundo interior está em ordem, sob o governo de Deus, o reino dele se manifesta naturalmente através de nós no mundo externo. Então a pergunta final é bem pessoal. Olhando hoje para o mapa da sua própria alma, qual portal está precisando de atenção? É a sua mente com pensamentos que precisam ser renovados? São as suas emoções que precisam ser entregues? A jornada para uma intimidade real com Deus começa com essa honestidade.